Coragem para correr riscos. O apóstolo Paulo foi um grande sonhador. Ele tinha o sonho de alcançar todo mundo da época em que ele vivia para Jesus. Seu sonho era tão forte que ele se considerava um devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo estava disposto, a fim de ver seu sonho uma realidade, pregar o evangelho, custasse o que custasse. A consciência de que o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o consumia por dentro, como nós vemos em Romanos, no capítulo 1, no versículo 14 ao versículo 16. Para isso, Paulo tinha disposição para correr riscos, como nós vemos em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no versículo 26. Veja comigo o que ele mesmo escreve. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em perigos. Ele jamais abandonou o seu sonho devido aos riscos que ele tinha que correr, o perigo que ele tinha que enfrentar. Você percebe? John Maxwell, ele registrou de forma bem clara: os sonhadores sabem que não tem como fazer nada na vida sem correr riscos. Os sonhadores sabem que as pessoas podem ser ilógicas, irracionais, egocêntricas. Mesmo assim, elas correm o risco e as amam de qualquer modo. Os sonhadores têm consciência que, ao fazer o bem, algumas pessoas poderão lhe acusar de fazê-lo por motivos pessoais, mas os sonhadores correm os riscos e fazem o bem mesmo assim. Os sonhadores sabem que, se forem bem-sucedidos, ganharão falsos amigos e verdadeiros inimigos. Mesmo assim, eles correm os riscos e lutam para ser bem-sucedidos, apesar dos amigos falsos. Os sonhadores entendem que a bondade efetuada hoje, provavelmente, não será lembrada amanhã. Mesmo assim, eles correm os riscos e são bondosos, custe o que custar. Os sonhadores têm consciência que a honestidade e franqueza podem lhe fazer vulneráveis. Mesmo assim, eles correm os riscos e agem com honestidade e franqueza. Os sonhadores não esquecem que o maior homem, com as maiores ideias, podem ser abatido pelo menor homem com a mais pobre mentalidade. Mas mesmo assim, os sonhadores correm o risco e pensam grande. Os sonhadores levam em conta que o que leva anos para ser construído pode ser destruído do dia para a noite. Mesmo assim, eles correm os riscos e constroem de qualquer modo. Os sonhadores sabem que ajudar determinadas pessoas, inclusive aquelas que muito precisam, elas podem se tornar agressivas ao receber ajuda. Mesmo assim, eles correm os riscos. São mãos estendidas de qualquer modo. Os sonhadores têm consciência que, ao dar o melhor de si, eles não podem ser inocentes esperando que todos irão lhe aplaudir. Eles sabem que algumas poderão desprezá-lo e até chutá-lo, mas jamais eles deixam de correr o risco de fazer o melhor. Eles sabem que o bom não é suficiente. Eles dão o melhor de si mesmo de qualquer modo. Por isso, eu lhe motivo. Tenha coragem para correr riscos. Você é um sonhador? Quais são seus sonhos? Seus sonhos são os sonhos de Deus ou o produto de uma mente que pensa só em si? Ouse sonhar os sonhos de Deus e demonstre seu desejo de vê-los uma realidade através dos riscos que terá que correr a fim de glorificar Deus em seu dia a dia. Qual é o medo que você está enfrentando hoje? Qual é o desafio que você tem na sua frente? Pare neste momento. Silencie o seu coração na presença de Deus. Conte para Ele o sonho seu. Detalhe cada passo do plano que você está pensando em realizar. Silenciosamente pare para escutar Deus. Dê licença para Ele falar.
Demonstre seu interesse de ouvir as orientações que Ele quer para a sua vida. Então, toda mudança, toda sugestão, toda orientação dada por Deus, obedeça. A Bíblia é muito clara, que quando nós consagramos os nossos planos a Deus, Deus transforma esses sonhos em realidade. A Bíblia é clara que quando nós nos deleitamos em Deus, colocamos nosso prazer, não na nossa realização, nem na realização dos nossos sonhos, mas na pessoa de Deus, Ele concede o que deseja o nosso coração. A verdade é uma só. Deus patrocina os nossos sonhos. Deus paga a conta daquilo que o nosso coração, aliançado com o coração dele, deseja. Eu desafio você a correr para Deus e experimentar esta vida melhor.